Olá, eu sou a Aline da Santa Causa Boas Ideias e Projetos e eu tô aqui para a gente bater um papo sobre a Lei Brasileira de Inclusão. Antes, eu quero fazer a minha autodescrição. Eu sou uma pessoa de pele parda, tenho cabelos cacheados um pouco abaixo dos ombros, eles são escuros, castanho escuros. Eu tô vestindo uma camisa azul marinho e atrás de mim tem uma parede assim, bege, marrom, assim, texturizada. Eu sou consultora da área de diversidade e eu atuei por muitos anos no governo com projetos e políticas públicas para pessoas com deficiência e acessibilidade. E nesse trabalho eu tive a oportunidade de participar do processo de elaboração de diversos projetos e leis sobre esse tema. Um deles, e eu posso dizer que foi um dos mais importantes, foi a Lei Brasileira de Inclusão, ou também como a gente chama, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que hoje ele é um marco do direito para todos os brasileiros com deficiência. Mas para a gente entender por que a LBI, como a gente apelidou, né, a Lei Brasileira de Inclusão, esse marco, a gente precisa compreender o contexto em que a gente vive e como as pessoas com deficiência estão inseridas nesse contexto. Então, quando a gente fala de política de inclusão, nós associamos esse discurso a uma necessidade de inclusão das minorias. E as pessoas com deficiência, elas se enquadram nesses grupos, né, nos grupos de minoria. Mas será que a pessoa com deficiência, ela é minoria do ponto de vista quantitativo? Então vamos entender esse cenário. Hoje no mundo, segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, tem em torno de 1 bilhão de pessoas com deficiência. Isso significa que a cada 10 pessoas, pelo menos uma tem algum tipo de deficiência. Em relação ao Brasil, esse número é um pouquinho diferente, porque, segundo a Organização das Nações Unidas, em países pobres, esse percentual de pessoas com deficiência pode ser muito maior. Então, por exemplo, no Brasil, depois do censo que nós realizamos aqui no ano 2000, foi apurado que pelo menos 1/4 da população, ou seja, 1 a cada 4 habitantes declarou que tem algum tipo de deficiência. Então, são 45 milhões de pessoas, hoje quase 50 milhões, né? E é importante salientar que pessoas com transtorno do espectro autista e pessoas com transtornos mentais, por exemplo, elas não foram contabilizadas por esse levantamento. E aí a gente precisa lembrar que, para a construção de uma sociedade sustentável para essa e para as futuras gerações, é preciso que se reconheça o valor da diversidade e a gente precisa proteger as pessoas mais vulneráveis. Essas são recomendações trazidas pela Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, que elencam esse público e deixam explícito que para a gente avançar, nós precisamos criar ambientes seguros e que incluem a pessoa com deficiência, crianças, adolescentes, idosos e também que estimule o equilíbrio de gênero. O Brasil, ele é signatário da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A Convenção é um instrumento internacional de direitos humanos com a finalidade de proteger os direitos e a dignidade das pessoas com deficiência em qualquer lugar do mundo. A Convenção ela é uma diretriz, né, para nortear o que são direitos humanos para as pessoas com deficiência em qualquer lugar que elas vivam do planeta. E em 2009, ela foi incorporada ao nosso ordenamento jurídico com valor de emenda constitucional. O que isso significa, né? Que hoje a Convenção ela tem a mesma força da Constituição, da nossa Carta Magna, né? Que é o documento mais importante de um país. Então, isso quer dizer que nenhuma lei, decreto, portaria, regulamento ou outro, ele pode expressar algo que vá contra a Constituição. Porém, era preciso que essas diretrizes, né, elas fossem alinhadas às nossas políticas públicas e também que elas fossem mais pragmáticas, né, que elas se traduzissem em ações que estimulassem a inclusão e a acessibilidade para as pessoas com deficiência. E um caminho para isso foi a criação, ou no caso, eu vou contar um pouquinho mais para vocês, a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão. Então, para vocês entenderem como isso funcionou, é preciso que a gente conheça a linha do tempo e a história da criação da Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão, ela levou
15 anos para ser concluída. Ela foi protocolada no Legislativo no ano 2000. Em 2007, com a aprovação da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência pela Organização das Nações Unidas, a Lei Brasileira de Inclusão foi arquivada porque muitos movimentos e representantes da causa das pessoas com deficiência consideravam que o texto do Estatuto ele era ultrapassado em muitos aspectos e era até assistencialista. E isso não refletia valores como o protagonismo e a participação da pessoa com deficiência. Ou seja, não traduzia a máxima nada sobre nós sem nós, que está sempre tão presente nos discursos de militância e defesa de direitos. Porém, com a LBI arquivada, todos os outros projetos de lei relacionados ao tema eram apensados, que a gente fala, juntados à LBI lá dentro do Legislativo, para facilitar a sua discussão. Mas isso fazia com que muitas políticas públicas necessárias elas ficassem paradas e arquivadas junto com o Estatuto. E aí nada caminhava. E aí, para resolver esse impasse, em 2012 foi criado um grupo de trabalho formado por representantes de várias áreas do governo e especialistas convidados. Para quê? Para revisar o texto do Estatuto da Pessoa com Deficiência e adequar o seu conteúdo para ele se alinhar com os avanços sociais e conceituais em torno do tema. E aí, em 2013, esse texto foi revisado e foi aberto para consulta pública e todas as pessoas tiveram a oportunidade de se manifestar em relação ao conteúdo. Inclusive, esse foi o primeiro projeto de lei integralmente traduzido para a língua brasileira de sinais, para torná-lo totalmente acessível para que todas as pessoas pudessem participar. E aí foram mais de 1.000 contribuições com críticas e sugestões ao texto. E aí, finalmente, em 2015, o texto do Estatuto foi aprovado e sancionado pelo presidente. O documento tinha aproximadamente 127 artigos, mas ele teve 7 vetos e foi aprovado, então, com 120 artigos, trazendo avanços de direito em todas as áreas para as pessoas com deficiência. Durante a revisão do texto, foram definidas algumas premissas importantes para a elaboração da nova redação da Lei Brasileira de Inclusão. A primeira foi que a LBI não podia fazer nenhum retrocesso aos direitos já conquistados. Outra preocupação é que a LBI não é um compilado de leis. Portanto, é preciso estar atento porque nem todos os direitos das pessoas com deficiência eles estão previstos nesse documento. Tem diversas outras leis que garantem, por exemplo, uma reserva de vagas de trabalho para pessoas com deficiência em empresas com 100 ou mais funcionários, o benefício de prestação continuada, o BPC, ele não está ali na Lei Brasileira de Inclusão, eles estão em outras leis, então isso precisa prestar atenção, tá? Foram também alteradas leis existentes para adequá-las à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Algumas dessas leis, elas nem previam direitos para essa população, então essa falha ela foi corrigida em legislações como o Código Eleitoral, o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, entre outras. E direitos antes garantidos somente por decretos ou portarias, como o Decreto 5296, por exemplo, que fala sobre acessibilidade, eles ganharam status e força de lei, porque eles foram reforçados pela Lei Brasileira de Inclusão. Em relação aos avanços trazidos pela Lei Brasileira de Inclusão, eles foram muitos, mas eu acho que vale destacar alguns que são bem relevantes. Como o conceito de deficiência, que é o conceito baseado no modelo social, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre ele daqui para frente, vou dar mais detalhes. A acessibilidade, ela passou a ser garantida e reforçada em todas as suas dimensões, e não só no aspecto arquitetônico, Então, a gente olhou a acessibilidade como um todo em todos os âmbitos da vida da pessoa, e com destaque para recursos de acessibilidade, como audiodescrição, legendas, libras e principalmente acessibilidade na web, que era uma coisa que não era tratada em nenhuma outra legislação. A LBI também fala muito a respeito do protagonismo da pessoa com deficiência, da participação, da pessoa com deficiência como um cidadão ativo na sociedade, que faz as suas escolhas, que tem oportunidade de participar, inclusive na vida política, Então isso é estimulado pela Lei Brasileira de Inclusão. O texto ele também vai trazer um olhar para o respeito às questões de identidade de gênero e orientação sexual, e que as políticas públicas elas precisam se atentar para essas questões,
elas precisam também garantir um ambiente seguro e saudável, onde a pessoa com deficiência tem dignidade e plenitude para vivenciar a sua sexualidade. E aqui o último avanço que eu quero mencionar é que, a partir da Lei Brasileira de Inclusão, a discriminação contra a pessoa com deficiência ela passou a ser tipificada como crime, com penalidade de multa e detenção. Então, hoje é preciso garantir as liberdades fundamentais da pessoa com deficiência em situações como a recusa de adaptação razoável, de oferta de tecnologia assistiva, ou a cobrança de valor adicional por plano e seguro de saúde, recusa de matrícula em instituição de ensino, seja ensino público ou ensino privado, por exemplo, tudo isso pode ser enquadrado como discriminação contra a pessoa com deficiência. E em relação ao conceito de deficiência, a LBI ela avança reforçando o modelo social. Então ela fala o seguinte, que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Nesse modelo, a deficiência é uma característica da pessoa, e o fato dela ter uma deficiência não significa necessariamente que ela vá vivenciar uma incapacidade. Essa limitação está relacionada muitas vezes a um ambiente pouco inclusivo e inacessível. Então, para exemplificar esse modelo social, eu trago uma ilustração aqui em formato de quadrinhos. Então, no primeiro quadro tem uma menina sentada ali isolada, com uma expressãozinha triste, enquanto 3 crianças brincam um pouco distantes dela. Essa menina ela tem uma deficiência chamada paraplegia, portanto ela não consegue caminhar, e nesse momento ela está vivenciando uma incapacidade. E ela está vivenciando a incapacidade de participar da brincadeira com as demais crianças. E aí no quadro seguinte, a mesma menina ela está em uma cadeira de rodas e próxima às outras crianças, e ela tem uma expressão alegre, né? Ela não deixou de ter a deficiência, porém a incapacidade de participação deixou de existir, porque ela recebeu o que a gente chama de recurso assistivo, né? Ou recurso de tecnologia assistiva, que pode variar de acordo com o tipo de deficiência ou necessidade de apoio da pessoa. E aí no terceiro quadro, a menina em sua cadeira de rodas aparece novamente triste, ela está na base de uma escada, enquanto as outras crianças estão brincando ali no topo dos degraus. Ela não deixou de ter a deficiência, mas ela voltou a vivenciar uma incapacidade por conta de uma barreira do ambiente. E aí no quadro seguinte, a escada foi substituída ali por uma rampa e a menina com deficiência, ela volta a participar da brincadeira. Então, assim, nesse modelo, a gente pode perceber que o ônus da incapacidade ele está relacionado a um ambiente hostil, né? A um ambiente pouco inclusivo. E que a gente não pode associar deficiência à incapacidade, tendo em vista que a gente não garante equidade e oportunidade de participação para todas as pessoas. E além disso, eu quero trazer aqui também que o conceito de deficiência traz uma diferenciação entre deficiência intelectual e mental. E ela inclui, então, nesse novo modelo, nessa nova definição, as pessoas com transtornos mentais ao rol de pessoas com deficiência. E aí, outro avanço bem relevante é em relação à acessibilidade. A LBI ela traz um conceito bem abrangente e que mostra a necessidade de atender todas as dimensões para possibilitar que a experiência de participação e acesso seja para todas as pessoas. E aí, para facilitar a compreensão, a acessibilidade ela foi subdividida em dimensões, né? Esse é um conceito que, inclusive, foi trazido para o Brasil pelo professor Romeu Sasaki, e ele divide a acessibilidade em 7 dimensões que são arquitetônica, que está relacionada a prédios, calçadas, mobiliários, programática, que diz respeito a leis, diretrizes, né? Comunicacional, que fala dos sistemas de comunicação, né? Como Libras, audiodescrição, TV, legenda, né? A metodológica, que vai falar de processos, de metodologias, a instrumental, que fala sobre
ferramentas adaptadas para o trabalho, né, recursos de tecnologia assistiva. Atitudinal, que está muito relacionada à atitude das pessoas em relação à deficiência, né, então pode ser uma barreira quando a gente está falando de discriminação, de capacitismo. E a questão da dimensão natural, que aí vai falar sobre acessibilidade em ambientes naturais, como parques, praias, montanhas, né? Também é uma outra dimensão aí, também um direito da pessoa com deficiência ter acesso, né? A espaços de lazer, de diversão, enfim. E aí, além de trazer essa visão bem ampla em relação à acessibilidade, a LBI ela reforça que é necessário a gente garantir acessibilidade em todas as áreas, né? Então, todas essas dimensões elas têm que estar representadas em todas as áreas, como saúde, educação, trabalho, lazer, cultura. Vale reforçar que a acessibilidade ela é fundamental para as pessoas com deficiência, mas ela torna o mundo um lugar mais seguro e confortável para todas as pessoas. Bom, o nosso papo está terminando. Mas se você gosta do tema, tira um tempinho e leia o texto da Lei Brasileira de Inclusão. Lá tem muitos outros avanços importantes e que precisam ser conhecidos e disseminados para que as pessoas façam valer os seus direitos. Um mundo mais sustentável só é possível com respeito e valorização das diferenças. Até a próxima!